como começou? Como foi esse testemunho? Que testemunho é esse? Porque muitas pessoas que estão nos acompanhando, né, não sabem qual o seu testemunho de vida, qual o milagre que você recebeu na sua vida. Sim, tudo começou então em 2020, né? Eu não sei ao certo que dia especificamente que começou, mas eu me lembro que foi no início de 2020. Em 2020 eu tinha acabado de me casar, tinha uma filhinha de 1 ano. O Vinícius ainda fazia faculdade e era tudo muito corrido, né? A gente trabalhava e sempre naquela correria. E eu lembro que eu comecei a sentir alguns desconfortos e eu inicialmente achava que podia ser algo relacionado ao estômago, gastrite, que eu já havia tido na faculdade, mas não estava normal. Chegou numa semana que em todos os dias eu passava mal e tinha que ir para a UPA tomar medicações e a gente começou a ficar intrigado, né, que poderia ser aquilo. Então eu fiz alguns exames e foi diagnosticado pedra na vesícula. A partir disso, era início da pandemia aqui na nossa cidade. Pediram então uma vaga, né, para a Santa Casa. Eu fui encaminhada para lá. Chegando lá, a equipe médica fez alguns exames e nos disseram que não teria como fazer a cirurgia naquele momento. Porque não era uma cirurgia de emergência, era uma cirurgia letiva e também porque uma pedra tinha se deslocado do canal da vesícula e naquele momento não tinha como operar. Eles nos explicaram, então, que eu precisava passar por um exame que se chama CPRE. E esse exame ele é feito para tirar essa pedra que saiu da vesícula. Então, é como se fosse uma endoscopia, mas é feito em ambiente hospitalar, com anestesia geral. E a gente ficou aguardando, né? Eu recebi a alta daquele primeiro momento, melhorei, fui para casa, retornei às minhas atividades normais e no dia 9 de junho eu recebi o telefonema que tinha saído essa vaga lá para Assis, no hospital regional. Então, eu conversei com meu esposo, a gente foi pela manhã do dia 10 lá. Chegando lá, eles explicaram novamente como que era feito o procedimento e eu internei para fazer aquele procedimento. O procedimento foi realizado mais ou menos umas 10, 11 horas da manhã. E após sair daquele centro cirúrgico, eu já saí com fortes dores abdominais, com o abdômen bem inchado, mas a gente acreditava que era normal, por ter feito aquele exame, né, que é invasivo. E a gente ficou lá no hospital por observação naquela tarde e até o outro dia. A noite foi bem difícil, porque eu sentia muitas dores, mas como eu não estava internada lá, eles não podiam administrar nenhuma medicação. Então, foi passando as horas, graças a Deus a gente venceu aquela noite. Pela manhã eles administraram o medicamento para dor, me deram alta e eu vim aqui para Ourinhos, de carro mesmo, com meu esposo. E chegando aqui em Ourinhos, eu internei novamente e a gente achava que tudo ia se resolver com a cirurgia, né? Eu lembro que antes de fazer o exame, na noite anterior, eu sou um pouco ansiosa e eu andei pesquisando o que era aquele exame, né? No Dr. Google, né? Que é comum, né? Todos nós fazemos isso. E eu me assustei um pouco, né? Com o que eu li, mas eu cheguei a conversar com o Vinícius sobre aquilo e ele me disse, fica calma, confia em Deus, vai dar tudo certo. E eu fui, né? E fiz. E quando a gente chegou aqui em Ourinhos, então, a equipe médica me avaliou novamente e disse que eu estava com uma complicação decorrente desse exame, que era normal, então eu estava com um quadro de pancreatite. Fiquei internada com administração de alguns medicamentos, mas nada assim grave, né? Minha mãe ficou comigo naquele dia e pela noite quem foi posar comigo foi a minha irmã.
E aquela noite foi uma noite complicada, porque eu já estava há uns 2 dias sem me alimentar, estava com bastante sede. Então, a gente conversou com a equipe ali de enfermagem para eles liberarem pelo menos água, né? Porque eu estava com bastante sede, estava reclamando bastante. Eles liberaram, então minha irmã ficava toda hora indo pegar água ali para mim, para me dar. Eu não conseguia tomar muito, eu tomava um pouquinho só, mas com o passar das horas, eu não conseguia mais andar. Então, eu fui começando a ficar muito inchada, mão inchada, as pernas muito inchadas, o abdômen ficou assim bem grande e eu já não conseguia mais me locomover sozinha. A Raíssa chegou por algumas vezes chamar a equipe de enfermagem, eles iam lá, mas os batimentos, frequência cardíaca, a pressão, estava tudo normal. E foi passando as horas. Até aí, esse tratamento seu, Nais, você já estava tratando da pancreatite Já. ou da pedra no? Não, eu estava... A pedra já tinha tirado. Então, esse exame, foi inconclusivo. Eles não acharam nenhuma pedra, né? A gente pegou esse resultado e no resultado está escrito isso, que eles não acharam nenhuma pedra. Então, eu dei entrada naquele momento devido a um quadro de pancreatite, né, que foi em decorrência a esse exame. É uma possível complicação deste exame. Então, a enfermagem sempre ia lá, via, mas estava tudo normal. E as horas foram passando, foi amanhecendo o dia, eu já não estava mais conversando. Parecia que eu estava assim dormindo, mas era aquele sono que você não consegue descansar. Você fica toda hora acordando. E aí trocou. Saiu a minha irmã e entrou o Vinícius para ficar comigo naquele dia. E na hora que ele entrou, eu já não estava mais conversando. Então ele perguntava: Carol, tudo bem? Eu só fazia assim com a cabeça. Ele falava algumas coisas da nossa filha, né, que era uma bebezinha, 1 ano, mas eu já não tinha mais a reação. Então, ele chamou novamente a equipe, eles verificaram de novo os batimentos, saturação, e naquele momento eles disseram que eu estava com um quadro um pouco grave, né? Porque os batimentos estavam baixos, a pressão tinha baixado 7/4 e a saturação também estava em torno de 92. Então, eles me tiraram ali do quarto, explicaram para o Vinícius que eu precisava fazer um exame de imagem, que era a tomografia, e que iriam me levar para o pronto-socorro, que ali eu ficaria mais próxima da equipe médica até sair uma vaga na UTI. Né? Como eu já falei, era início da pandemia, então o hospital estava bem cheio, as UTIs, as alas, estava tudo muito lotado. Nesse momento que aconteceu isso, a gente não tinha noção da gravidade, né? Até então, eu estava tratando de um problema comum em decorrência a um exame que eu fiz, mas, de repente, eu já estava precisando dessa vaga na UTI. Eu fui fazer esse exame de imagem e, durante essa tomografia, eu tive uma parada cardiorrespiratória e eles me levaram, então, às pressas ao pronto-socorro e visualizaram naquele exame que o contraste que foi ingerido durante o exame, ele não conseguiu sair do meu organismo. Então, ele extravasou para os pulmões. E aí eu precisava fazer uma punção de emergência no pulmão para tirar, vulgarmente falando, a água do pulmão, né? E aí, depois que eles realizaram esse procedimento, eu não senti dor, não senti nada. Lá na Santa Casa é um hospital-escola, então, assim, durante todo o procedimento, o médico faz e sempre tem alguém acompanhando. Então, ele vai explicando passo a passo para os residentes como que estava sendo feito, mas eu não sentia dor. Lembro de algumas partes e depois, no final que acabou aquele procedimento, a minha família já estava sabendo, né? O Vinícius comunicou a eles o que tinha acontecido, estavam bem apreensivos ali do lado de fora, porque demorou, né? Demorou bastante tempo, acho que umas 3 horas até conseguirem falar com eles. Então, deixaram eles entrar para conversar um pouquinho comigo, para ver como que eu estava. E eu lembro, assim,
acho que uma das últimas partes que eu lembro disso. Eles entraram e eu até brinquei, falei, gente, o que está acontecendo? E eu conseguia ver no olhar deles preocupação, mas eles me transmitiram calma, falando que estava tudo bem, que ali eles iriam cuidar, que em breve eu estaria bem novamente. Eu concordei assim com a cabeça e antes de sair eu falei, falei para minha mãe, mãe, cuida da Ana Vitória para mim. E depois eu já não lembro de mais nada, né? Foi pedida então essa vaga na UTI e após isso eu fiquei um tempo sedada, então eu já não lembro assim o que aconteceu. Ô, Carol, como foi a sua ida para a UTI? Demorou muito surgir essa vaga? Não, graças a Deus, a vaga foi rápido, foi no mesmo dia. E a vaga saiu no ICO, que é o Instituto de Cardiologia de Ourinhos, né, que fica ali dentro da Santa Casa mesmo. Mas isso já foi um sinal que Deus estava agindo, estava cuidando da gente, porque como a UTI da Santa Casa estava cheia de Covid, né? Ali no ICO era um instituto que só tinha a parte de cardiologia. Então, a gente já começou a ver o trabalhar de Deus, mas não Sim. demorou, saiu ali no mesmo dia. Graças a Deus, né? Sim. Agora, quantos dias você ficou internado na UTI? Claro, você estava internado depois, a família, nós vamos conversar daqui a pouco, contou para você tudo o que aconteceu. Sim. Quantos dias? Eu fiquei 51 dias ali na UTI do ICO. Foram bastante dias. E lá dentro eu não tinha noção, né? Então, um dia, assim, emendava no outro, eu não sabia o que era dia, o que era noite. Eles que me norteavam, né? Então, a equipe ali da enfermagem, a visita, que mais ou menos a gente já vai sabendo o horário, mas tudo fica uma coisa só, né? Agora, você ficou na UTI da ICO porque, deixa mais claro, por que ela ficou na ICO? É o Instituto do Coração. Mas devido à pandemia, naquela época, as outras alas da Santa Casa estavam superlotadas, né? Isso, foi pedido a vaga e, graças a Deus, saiu ali na UTI da ICO, né? E lá na UTI da ICO tem o presbítero Juliano, Sim. que é amigo da nossa família. Sim. Morava na mesma rua que os meus pais e ele era um dos enfermeiros responsáveis nesse lugar. E foi um elo muito importante em toda essa etapa para fazer entre a minha família, para levar notícias para a minha família, né? E ali era uma pessoa que eu reconhecia também. Porque quando eu acordei lá na UTI, eu acordei num lugar estranho, que eu nunca tinha entrado, com sons estranhos, eu não reconhecia nada e eu até pensava que eu estava num sonho. Falei, eu acho que eu estou num sonho daqueles que eu não consigo acordar. Né? Mas não, eu estava na UTI, estava entubada, com sonda para se alimentar, para fazer as necessidades básicas, vários drenos. Né? Eu não tinha noção do que era aquilo ali, mas era um lugar diferente. Então, Agora, dos momentos que você se lembrava, que você estava consciente dentro da UTI, como foram esses dias? O que passava à sua cabeça? Você louvava Deus em pensamento, orava, fazia suas orações? Sim. Como era o dia lá dentro? Era muito sofrido, porque eu sentia muita saudade da minha filha, de casa, e eu chorava bastante, porque eu não conseguia me comunicar. Então, na maioria dos dias em que eu estava lá, eu fiquei entubada. Então, a conversa era muito difícil. Né? Mas você ouvia, assim, o que as pessoas falavam? Ouvia. A equipe de psicólogas também fez um trabalho incrível. Então, elas levavam quadros e elas me perguntavam, eu direcionava com a mão como eu estava me sentindo naquele dia. Levavam peça de roupas da minha filha, colocavam foto, mas, mesmo assim, eu sentia muita falta. Né? Eu sentia muita falta e, por não entender a gravidade, eu achava que amanhã eu já estaria em casa. Então, você não estava por dentro da gravidade daquilo, não, somente não. a família. Somente Nós vamos a conversar família. daqui a pouco com o esposo Vinícius.
Então, você estava internada, Internada. entubada e nos momentos que estava consciente, mas não sabia da gravidade. Sim, recebi a visita da minha família, do meu pai, do meu esposo, da minha mãe, mas eu não tinha essa noção, né? Eu me lembro de conversar do jeito que dava com eles, mas era algo assim que eu não entendia, né? Eu não entendia o que estava acontecendo. Não tinha noção nem Não. do tempo que você estava ali, né? Não, nem porque eu estava ali. Era mais a equipe mesmo que me falava, né? A fisioterapeuta passa todos os dias. Então, eles falam, olha, Carol, hoje é o segundo dia que você está aqui na UTI. Hoje está de manhã, está fazendo frio, está fazendo calor. E eles que me davam esse feedback. Mas lá é fechado, então eu não sabia o que acontecia do lado de fora, né? E a família que ia visitar, que levava bastante informações. Me mostrava foto, me mostrava vídeo da Ana Vitória, mas como eu fiquei uma parte sedada, era tudo, parecia que era tudo assim muito junto, né? O dia não tinha fim, juntava, então eu ficava nessa, né? Não sentia dores no começo, eu não sentia dores. Depois, no final, né, porque foram muitos dias, eu comecei a sentir. Mas no começo, não. No começo, eu parecia que estava lá dormindo. E acordava, conversava, orava, pedia a Deus, Senhor, tenha misericórdia de mim, para que eu volte com a minha família. Recebia as visitas, e todas as visitas eles me ungiam, né, oravam junto comigo, mas não tinha essa noção da gravidade. Olha como Deus faz as coisas. Num momento totalmente complexo, né? Sim. Não sentia dores, numa UTI, não sentia dores. E para você é como se estava... estou aqui para tratar de algo. E lá fora estava a família, os amigos, os irmãos, preocupados com o seu quadro lá dentro. Sim, né? muito preocupadas. Eu conseguia ver no olhar que tinha alguma coisa errada, né? Mas não tinha noção da gravidade. Na verdade, noção eu só tive depois que eu fiquei 100% recuperada, né? Em casa já, depois que passou.